Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. E se eu te dissesse que estamos a poucos dias de um movimento que pode mudar completamente o futuro do XRP? De um lado, um dos maiores bancos da Europa, o BBVA, acaba de fechar acordo com a Ripple XRP. Do outro, gigantes como o Bank of America e JP Morgan já apostam que o Federal Reserve vai cortar juros. E os mercados dão 94% de chance disso acontecer já em setembro. O detalhe é que quando você conecta essas histórias, nasce um cenário que pode colocar o XRP no centro de uma valorização histórica. É isso que eu vou mostrar agora. Mas antes, se você quer continuar recebendo essas informações que não aparecem na grande mídia, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque pode ser que este conteúdo não fique disponível para sempre. Agora pensa comigo, por que um banco global, centenário e conservador como o BBVA arriscaria sua reputação ao se associar ao XRP? A resposta é simples, porque as transações internacionais de hoje são lentas, caras e ineficientes. O sistema bancário atual funciona como um fax no mundo de e-mails. A Ripple oferece a atualização que eles não podem mais ignorar: transações globais e em segundos. Nós vemos aqui na matéria que um novo acordo Ripple-BBVA sinaliza que os bancos globais estão adotando ativos digitais. Vemos aqui que a expansão da aliança da Ripple com um gigante bancário global marca um salto crucial para a adoção de criptomoedas, incorporando custódia de nível institucional ao financiamento europeu tradicional sob regulamentações claras. Nós vemos aqui abaixo que a Ripple anunciou em 9 de setembro que está expandindo sua colaboração com o BBVA, um importante grupo multinacional espanhol de serviços financeiros, fornecendo sua tecnologia de custódia de ativos digitais para apoiar os novos serviços de criptomoedas de varejo de banco na Espanha. O BBVA tem uma presença global significativa, com operações em mais de 25 países e atendendo a mais de 80 milhões de clientes. A medida vem após o BBVA ter introduzido serviços de negociação e custódia para Bitcoin e Ethereum para sua base de clientes espanhóis. Este último passo se baseia no trabalho anterior da Ripple com o BBVA na Suíça e na Turquia, confirmando a longa relação entre as duas empresas e destacando a crescente presença da Ripple em mercados europeus regulamentados. Mas ao final da matéria, nós vemos que esse desenvolvimento demonstra como o BBVA continua a integrar ativos digitais em suas ofertas, enquanto mantém forte conformidade regulatória. A Ripple, que já possui mais de 60 licenças em todo o mundo e mais de uma década de experiência, está se posicionando como um provedor confiável de infraestrutura de custódia, transferências e câmbio para instituições financeiras. Os apoiadores veem a parceria ampliada, com evidências de que bancos estabelecidos estão gradualmente incorporando serviços de criptomoedas no sistema bancário tradicional. Agora, se até bancos tradicionais já estão se rendendo, o que isso significa para o preço do XRP? Segura essa pergunta, porque a resposta vai fazer ainda mais sentido quando juntarmos isso ao cenário dos Estados Unidos. Enquanto a Europa sinaliza inovação através de parcerias, os Estados Unidos oferecem o combustível. Bank of America fala em 2 cortes de juros, JP Morgan em até 3 cortes de juros. E o consenso do mercado aponta para setembro como a data-chave. Mas por que isso importa para o XRP? Porque cortes de juros liberam liquidez. E onde esse dinheiro extra costuma ir? Para ativos de risco, ação, cripto e especialmente aqueles que já têm caso de uso sólido. E é aqui que entra o XRP. Nós vemos aqui na matéria que especialistas diz que o XRP pode subir enquanto o Federal Reserve prepara corte nas taxas de juros. Nós vemos aqui
abaixo que grandes bancos esperam múltiplos cortes nas taxas do Federal Reserve. Nós vemos aqui que o Bank of America ele projeta 2 cortes, enquanto o JP Morgan ele sugere de 2 a 3 cortes. Outras grandes instituições emitiram perspectivas semelhantes, reforçando a ideia de que a flexibilização monetária está se tornando consenso no setor financeiro. Nós vemos aqui que os mercados de apostas eles corroboram essa afirmação, mostrando uma probabilidade de 94% de que o Fed corte as taxas de juros na reunião de 17 de setembro. Vemos aqui que um especialista descreveu essa janela como crítica, chamando-a de última oportunidade real para os investidores se posicionarem antes do ciclo das taxas mais baixas. Um pouco mais abaixo aqui nesta mesma matéria, nós vemos sobre o crescimento da oferta da moeda M2 e a perspectiva de preço do XRP. O analista ele destacou a ligação histórica entre a política monetária e os preços dos ativos. Ele apontou uma correlação de 95% entre a expansão de oferta monetária do M2 e os ganhos tanto em ações quanto em ativos digitais. Corte de juros normalmente impulsiona o crescimento do M2. O analista acredita que este ambiente pode ser especialmente favorável para o XRP. Ao vincular medidas de liquidez e mudanças macroeconômicas a padrões históricos, ele sugeriu que o XRP poderia ter um potencial de alta substancial no curto prazo. Este detalhe é quase um código oculto do mercado. Analistas já mostraram que existe uma correlação de 95% entre o crescimento da base monetária, o famoso M2, e a valorização de ativos como ações e criptomoedas. Em outras palavras, sempre que o Fed corta juros, a liquidez aumenta e os ativos digitais disparam. Agora, imagine essa equação aplicada ao XRP, que já está sendo adotado por bancos globais. Percebe o tamanho da oportunidade? E olha, o que eu vou revelar daqui a pouco pode ser a chave para entender por que essa valorização pode acontecer muito mais rápido do que a maioria imagina. Então já garante que você não vai perder nada. Já se inscreve aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo agora, porque eu vou expor um ponto que dificilmente você vai encontrar em outro lugar. Aqui está a diferença. Muitas criptos dependem apenas de hype, mas o XRP ele já tem utilidade comprovada. Ele não é só um ativo especulativo, é uma ponte entre sistemas bancários. Quando você combina isso com o excesso de liquidez que vem aí, não é exagero dizer que estamos diante de uma das maiores janelas de valorização da história do XRP. Mas atenção, essa janela não vai ficar aberta para sempre. E é exatamente isso que analistas estão dizendo, que esta pode ser a última oportunidade real antes que os cortes de juros comecem. Pense como num trem prestes a sair da estação. Quem entra agora, viaja com ele. Quem fica para trás, assiste o movimento pela janela. Agora deixa eu abrir aqui o gráfico para você entender o que está acontecendo. O XRP ele está trabalhando na região de 2 dólares e 97 depois de um período de forte valorização e posteriormente esta consolidação. As médias móveis de 9 e de 20 períodos estão praticamente alinhadas na faixa de 2 dólares e 90, sinalizando que o preço está justamente naquela zona de decisão onde um rompimento pode acelerar o próximo movimento. Falando em níveis chaves, o suporte imediato ele está em 2 dólares e 76, enquanto o suporte mais forte fica próximo a 2 dólares, região que já foi testada anteriormente e segurou bem a pressão vendedora. Do outro lado, temos resistências importantes. Primeiro, 3 dólares, depois 3 dólares aqui e 40 e o alvo mais ousado na casa dos 3 dólares e 65. Se o preço romper essa última barreira, o mercado pode ganhar força compradora muito rapidamente. O RSI de 14 períodos está se aproximando de 53 pontos, indicando um mercado neutro, mas com espaço para avançar sem entrar em sobrecompra. Isso reforça a ideia de que o XRP está acumulando energia antes de um movimento mais expressivo. A tendência no curto prazo ainda é do que? De consolidação. Mas no médio prazo o gráfico mostra um padrão de continuidade de alta. É como se o mercado estivesse respirando antes de tentar buscar
níveis mais altos. Em resumo, tecnicamente, o XRP está em um ponto de inflexão. Se romper aqui os $3 com volume, pode abrir caminho para uma corrida até $3,40 e até mesmo $3,65. Mas se perder o 2,76, pode buscar suporte mais baixos antes de retomar a tendência. No fim, o que está em jogo aqui não é apenas se o XRP vai ou não valorizar, é perceber que a arquitetura financeira do mundo está mudando diante dos nossos olhos. Bancos globais, eles já estão dando o primeiro passo, o Federal Reserve prepara o segundo, e quem conecta esses sinais antes da maioria tem a chance de estar na frente da maior transformação do dinheiro que já vimos. Então, se você quer continuar recebendo esse tipo de informação que pode simplesmente desaparecer da internet, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque no próximo conteúdo eu vou te mostrar um detalhe ainda mais explosivo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o XRP. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.